Não se engane. Você não tropeça repetidamente nas mesmas situações por acaso. Nem ao outro, quem cria em você aquilo que insiste em aparecer. O outro apenas toca. O que responde já estava dentro. O que se levanta, o que se altera, o que se revolta, o que se fere com intensidade desproporcional. Não nasce fora. É conteúdo seu. Ainda não alinhado, ainda não disciplinado, ainda não integrado à verdade que você diz buscar. Pare de olhar para fora, tentando encontrar justificativas. Elegante para aquilo que você ainda não teve coragem de corrigir em si. O espelho das suas sombras não está no mundo, ele se revela através dele. Cada incômodo, cada irritação, cada necessidade de se defender, cada impulso de apontar o erro do outro com mais rapidez do que observa o seu, denuncia uma estrutura interna que ainda opera fora da ordem que você diz sustentar. Você quer servir a luz, mas ainda negocia com a própria sombra. E não há contradição mais silenciosa e ao mesmo tempo mais presente do que essa. Porque não se trata de alguém que rejeita a luz. Pelo contrário, trata-se de alguém que a busca, que fala sobre ela, que se emociona com ela, que se compromete verbalmente com ela, mas que nos pontos exatos onde a transformação exige ruptura real, ainda escolhe preservar aquilo que aprende. Essa negociação não é evidente para quem a vive. Ela não se apresenta como erro declarado, ela se manifesta como adaptação, como justificativa plausível, como um ainda não consigo, quando na realidade o que existe é um ainda não quero perder isso. E é aqui que a verdade precisa ser colocada sem suavização. Ninguém negocia com a sombra por falta de capacidade. Negocia por apego. A sombra não permanece porque é mais forte do que você. Ela permanece porque em algum nível ainda é útil. Útil para manter uma identidade, para evitar responsabilidades maiores. Útil para continuar sendo visto de determinada forma, para não precisar enfrentar mudanças que exigiriam disciplina, constância e renúncia. Você diz que quer servir a luz, mas ainda protege partes suas que não querem obedecer a ordem da luz. E proteger não é apenas manter, é justificar, é suavizar, é dizer é difícil, quando já se sabe exatamente o que deveria estar sendo feito. Proteger é espiritualizar a própria resistência, transformando acomodação em processo.
A negociação com a sombra acontece em 3 níveis profundos, que raramente são reconhecidos com honestidade. O primeiro é o nível da consciência parcial. Você já vê, mas escolhe não agir com a firmeza necessária. Reconhece padrões, identifica comportamentos, percebe incoerências, mas age como se ainda estivesse descobrindo, enquanto se coloca nesse lugar de ainda estou entendendo. Evita a responsabilidade de corrigir. O segundo é o nível da autoindulgência emocional. Você sente, se sensibiliza, se culpa às vezes, mas usa esse sentir como substituto da mudança. Chora, reflete, reconhece, retorna exatamente ao mesmo ponto. A emoção se torna uma válvula de alívio que impede a ação. Então você acredita que está em movimento, quando na verdade está apenas circulando dentro do mesmo padrão. O terceiro é o nível da manutenção intencional. Aqui já não é ignorância nem fragilidade, é escolha ainda que não declarada. É quando você sabe com clareza que determinadas atitudes, pensamentos ou posturas não estão alinhadas com aquilo que diz buscar, mas continua sustentando, porque abrir mão disso exigiria uma reconfiguração real da sua estrutura interna. E essa é a negociação mais profunda, quando a pessoa quer a luz, mas não quer pagar o preço de se tornar compatível com ela. Porque servir a luz não é apenas sentir conexão, nem participar de trabalhos, nem estudar conceitos elevados. Servir a luz é tornar-se estruturalmente coerente com ela. E coerência cobra vigilância sobre si, responsabilidade sobre o que se fala e o que se faz, constância quando não há motivação, silêncio quando a vontade é reagir, disciplina quando o impulso é ceder, cobra a verdade quando a tendência é se proteger. E é exatamente nesses pontos que a negociação acontece. Você cede um pouco aqui, adia um pouco ali, suaviza mais à frente, justifica mais adiante, quando percebe construir um discurso alinhado com a luz, mas manteve uma estrutura interna ainda governada por concessões à sombra. Então surge a sensação de estagnação, não porque a luz não esteja presente, mas porque você ainda não está inteiro nela. A luz não trabalha com partes, ela não se estabelece onde a divisão interna é sustentada. Você não pode querer viver um padrão elevado e ao mesmo tempo manter hábitos internos que sabotam esse padrão. Não pode querer aprofundamento e preservar superficialidades que te mantêm confortável. Não pode querer responsabilidade espiritual e continuar reagindo emocionalmente como se ainda não soubesse o que precisa ser feito. A negociação precisa cessar, e cessar não significa eliminar a sombra de imediato. Significa parar de protegê-la, parar de criar justificativas para mantê-la, de tratá-la como algo inevitável, parar de se posicionar como alguém que está tentando, quando na prática ainda está escolhendo não sustentar. A partir do momento em que você assume com clareza, isso ainda está em mim, e sou eu quem precisa encerrar esse padrão, algo muda estruturalmente. Porque
você sai do lugar de quem negocia e entra no lugar de quem governa. E governar a si mesmo não é controlar emoções. A força é decidir com firmeza que determinadas posturas não serão mais sustentadas, independente do que você sinta no momento. É aqui que o servir começa de verdade. Não quando você deseja servir, mas quando você se torna confiável para sustentar aquilo que a luz precisa que seja sustentado. E confiabilidade não nasce do quanto você sabe, nem do quanto você sente. Nasce do quanto você executa, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há retorno, mesmo quando não há validação. Enquanto houver negociação, haverá oscilação. Enquanto houver oscilação, não há sustentação. E sem sustentação, não há serviço real. Portanto, não se pergunte apenas se você quer servir à luz. Pergunte com honestidade que não aceita fuga. O que em mim ainda está sendo protegido, mesmo sabendo que já deveria ter sido corrigido. E, principalmente, estou disposto a encerrar isso? Ou ainda estou tentando manter minha sombra confortável, enquanto digo que busco a luz? Você não é vítima da sua sombra, você é mantenedor dela, enquanto se recusa a assumir o comando da própria postura. E não confunda olhar para si com fragilidade. Fragilidade é fugir. Fragilidade é precisar manter uma imagem de si mesmo que não corresponde à realidade. Fragilidade é não suportar enxergar onde ainda falha, e por isso distorce, suaviza, justifica. Força não é parecer firme, força é ser honesto consigo mesmo quando ninguém está olhando. Força é reconhecer: isso ainda está em mim, e sou eu quem precisa corrigir. Não espere que a luz faça por você aquilo que é responsabilidade sua. A luz sustenta, orienta, mostra, corrige, mas não substitui. Não executa no seu lugar, não disciplina a sua vontade. Se você insiste em mantê-la dispersa, não organiza a sua estrutura. Se você continua permitindo que suas emoções governem suas decisões. Você pede a aprovação da luz, mas evita o processo que leva a ela. Quer ser chamado para trabalhar, mas não sustenta o silêncio necessário para ouvir. Quer reconhecimento, mas não entrega consistência. Quer proximidade, mas não sustenta a responsabilidade. Quer crescimento, mas resiste à correção. Então se pergunta por que permanece no mesmo lugar. O espelho está diante de você o tempo todo, na forma como reage, na forma como interpreta, na
na forma como se posiciona quando é contrariado, na forma como cumpre ou não aquilo que assume, na forma como sustenta ou abandona aquilo que diz ser prioridade. A sombra não precisa ser combatida com violência, precisa ser enfrentada com verdade e conduzida com disciplina. Mas disciplina não nasce da vontade momentânea. Disciplina nasce da decisão repetida, mesmo quando não há emoção sustentando, mesmo quando não há motivação, mesmo quando não há reconhecimento. Você não evolui quando se sente bem, você evolui quando escolhe fazer o que precisa ser feito, independentemente de como se sente. Enquanto continuar dependendo de sentir para agir, sua sombra continuará comandando suas respostas. A luz não exige perfeição, exige coerência. Coerência entre o que você sabe, o que você diz e o que você faz. Sem isso, qualquer busca espiritual se torna discurso vazio. Portanto, olhe sem desviar, sem suavizar, sem transferir. Olhe para aquilo que ainda em você resiste à ordem, à disciplina, à verdade. E então decida não se quer mais esconder, ou se quer continuar chamando de processo aquilo que na realidade já se tornou acomodação. A ordem da luz não se constrói sobre intenções, se constrói sobre postura, e postura não se declara, se sustenta. E compreenda com firmeza: o Cristo não é referência para quem deseja ser admirado, é referência para quem aceita ser transformado. Não o invoque apenas como consolo para suas dores, enquanto se recusa a seguir o caminho que ele sustentou com coerência absoluta entre palavra, conduta e entrega. O Cristo não negociou com a própria sombra, não adaptou a verdade ao próprio conforto, não buscou reconhecimento, não recuou diante da responsabilidade de viver aquilo que ensinava. Se você o toma como referência, então pare de usá-lo como justificativa emocional e comece a se inspirar nele como medida de alinhamento. Não é sobre chamá-lo, é sobre corresponder ao que ele representa, porque quem realmente se aproxima do Cristo não permanece o mesmo, não sustenta as mesmas desculpas, não se esconde nas mesmas repetições. O Cristo não se oferece como caminho para aliviar sua consciência, mas para exigir de você verdade, coerência e decisão. E diante disso, não há espaço para meio termo. Ou você se alinha, ou continuará apenas dizendo que busca a luz, enquanto permanece conduzido pela própria sombra. Renato, guardião da ordem da luz, em nome da lei, da verdade e do Cristo.